Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo 4, de 6 a 8. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico é proveitoso por um pouco, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você tem mais uma palavra de oração, irmãos? Obrigado, Pai, porque Tu nos provês esses dias para estarmos na Tua presença, para meditarmos nas Tuas palavras de vida eterna, para podermos, Senhor, nos aquietar diante de Ti e ouvir o que Tu nos tens a dizer. Senhor, mais uma vez nos colocamos nas Tuas mãos. Dependemos de Ti, Senhor. Senhor, se Tu não estiveres conosco, tudo será vaidade, Senhor, tudo será correr atrás do vento. Mas, Senhor, nós confiamos na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua provisão para este último dia. Então, Senhor, mais uma vez, sopra com Teu Espírito sobre a Tua palavra. Nos concede graça para falar, graça para ouvir, graça para receber de Ti, graça para tomar a Tua palavra e caminhar com ela, para que ela se torne verdade nas nossas vidas. Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos desde já. Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós temos compartilhado nesses dias aqui, irmãos, sobre o mistério da piedade. Já vimos que esse mistério, ele está referido diretamente à pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele próprio é o mistério da piedade, como 1 Timóteo 3,16 nos mostra. Mas esse mistério precisa ser revelado, né? E o prazer do Pai é revelar, tanto que o Senhor Jesus ficou muito feliz quando Pedro deu aquele testemunho e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor entendeu claramente que o Pai havia dado a Pedro aquela revelação.
o Pai deseja nos dar essa mesma revelação do seu Filho hoje. E essa não é uma revelação estática, que nós recebemos uma vez, ela deve ir crescendo, ela deve ir se ampliando. Cada vez mais a nossa visão do Senhor, da sua pessoa, da sua obra, do seu ministério hoje, cada vez mais isso deve ser ampliado nas nossas vidas. Nós devemos vê-lo mais e mais, e não só ampliado, mas aprofundado, para que se torne vida. E dessa forma, aquele processo de transformação, a imagem e semelhança do Senhor, se realize em nós. Hoje então, irmãos, essa vida, a vida de Cristo habita em nós, pelo Espírito Santo. A nossa salvação, a nossa regeneração, ela é um novo nascimento. Ela é uma vida que vem habitar em nós, é uma nova vida. Vocês lembram que Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, Nicodemos pergunta ao Senhor Jesus, quando ele falou a ele, né, que importa-vos nascer de novo. Ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode acaso retornar ao ventre materno e nascer segunda vez? Porque Nicodemos não entendeu. O que significa isso? Então o Senhor explicou para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós hoje temos uma nova vida, que não é a nossa vida natural, aquela vida que nós recebemos carnalmente, que é uma vida derivada do nosso pai lá atrás, Adão. Nós viemos dele. O Senhor, ele nos deu uma nova vida. Por isso nós precisamos aprender a andar, a falar, a pensar novamente, como bebês. O Senhor nos chama a aprender a viver por meio da sua vida. E isso parece tão básico, né, irmãos? Mas é algo tão fundamental que tantas vezes isso tem escapado de muitos cristãos. Essa realidade de que temos em nós uma vida e temos que aprender a viver por essa vida. Os crentes hebreus, muitos deles tinham dificuldades. O autor de Hebreus fala aqui que ele quer ir adiante, mas que é difícil explicar as coisas, porque eles haviam se tornado tardios em ouvir. Eles já deveriam ser mestres, por causa do tempo que já decorria da sua conversão. Mas eles precisavam de novo que alguém viesse e explicasse os princípios elementares da palavra de Deus, né? E por causa disso, o autor exorta, né, o autor da epístola, que eles pudessem crescer em direção a comer alimento sólido. E isso acontece pela prática, pelo exercício das faculdades. Essas faculdades aqui, do capítulo 5, versículo 14, irmãos, não são faculdades naturais. Não são as faculdades que nós recebemos na nossa vida natural, as faculdades do nosso corpo e as faculdades da nossa alma. Isso são faculdades espirituais, capacitações espirituais, poderes espirituais. São os poderes do mundo vindouro que se manifestam em nós pelo Espírito. E é no exercício espiritual que essa parte do nosso ser vai se desenvolver. E a vida cristã, ela é vivida assim. A vida cristã não é vivida no esforço natural, não é vivida com o exercício de faculdades naturais. Ela é vivida no poder, na graça do Espírito. O Espírito Santo que habita no nosso espírito. Então é isso que que a palavra de Deus se refere como a vida piedosa. E é isso que nós estamos tentando avançar nestes dias aqui. E é por isso que Paulo recomenda a Timóteo, né? Exercita-te pessoalmente na piedade.
Nós vimos aquelas 3 funções ontem, nós vimos rapidamente a consciência do Espírito, a comunhão do Espírito e a intuição, né? São 3 funções, e para nossa compreensão, nós associamos, alguns autores têm feito isso, cada uma dessas funções do Espírito com funções da nossa alma. Por quê? Porque a gente conhece, a nossa alma é algo mais conhecido para nós. Nós sabemos o que é a mente, o que é a razão. Nós sabemos como usar, né, a mente para avaliar, para entender as coisas, né? Nós sabemos o que são os sentimentos ou a vida emocional, né? O que é ficar triste, o que é ficar alegre, o que é ficar decepcionado, o que é ficar empolgado, né? O que é ficar temeroso, né? O que são as diversas variações da nossa vida emocional. Nós sabemos o que é isso, né? E também sabemos o que é a vontade, o que é o desejo, o que é aquela disposição a empreender, né? A fazer alguma coisa. Então, mente, emoção, vontade. E nós vimos que no universo do nosso espírito mais interior, a nossa mente, ela pode ser análoga à intuição do espírito, que é uma forma de raciocínio espiritual que não provém da nossa mente. A consciência, ela tem uma certa analogia com as nossas emoções, porque ela é uma sensitividade, uma sensibilidade emocional, mas que não vem da nossa natureza humana, mas vem do Espírito, né? Nós vemos ali Paulo, né, apreensivo no Espírito, porque não encontrou Tito quando chegou em Troade, né? Nós vemos o Senhor Jesus angustiado no Espírito. Então, são emoções, mas não vêm da nossa natureza humana, elas são do Espírito de Deus no nosso espírito. E por fim, a vontade, né? Que nós vimos a vontade que é análoga à comunhão. A comunhão do Espírito é aquela faculdade que nos atrai para Deus sempre. Ela busca nos atrair sempre para a presença do Senhor, né? Então, ela é um impulso, né? Ela é uma disposição, né? E nós vimos aquele texto, o Espírito está sempre disposto, sempre pronto, né? Ele está em prontidão, ele nos puxa para as coisas do Senhor, para a pessoa do Senhor, né? Mas a nossa carne é fraca, a nossa carne, ela muitas vezes resiste, né? Então, eu gostaria de hoje que nós olhássemos sobre esses 3 aspectos um pouquinho mais, para tentarmos entender melhor como é que o nosso espírito funciona. Eu não gostaria de ser técnico aqui, né? De fazer uma exposição técnica sobre essas 3 partes, mas de ajudar nós a percebermos isso de forma mais clara, né? Então, a consciência, vou começar com a consciência, né? Nós, como cristãos, como aqueles que têm dentro de si a vida de Cristo, a vida piedosa, né? Para que essa vida opere, nós devemos escutar a voz da consciência. Só que nós temos que saber separar entre aquilo que é nosso e aquilo que é do Senhor. Senão, vai haver confusão. Qual é a diferença? Os nossos sentimentos naturais, em geral, praticamente sempre, estão centrados em nós mesmos. O centro deles, a origem deles, somos nós mesmos, né? Nós é que ficamos ofendidos, nós é que ficamos empolgados, e sempre a razão por trás disso é algo centrado em nós. Nós ficamos preocupados porque o que vamos ter que fazer amanhã, o que vamos ter que resolver, ou o problema que se avizinha, nos afeta. É algo nosso. Não consigo pensar, não consigo tirar da cabeça porque é algo meu. Eu tenho que resolver, eu vou ter que fazer alguma coisa, ou alguém fez algo comigo. A origem do sentimento da nossa alma é centrada em nós mesmos. Ela vem de nós e se dirige a nós mesmos. Mas,
o sentimento do Espírito, que é a consciência, ele claramente está centrado em Deus, na pessoa do Senhor, nos interesses do Senhor. Então a origem é diferente. Paulo cita aqui em 1 Timóteo 4 vezes a consciência, né? Então, se os irmãos, essa epístola que foi recomendado que os irmãos lessem, ela tem aqui 4 menções à consciência. Nós vamos ver mais uma menção em 2 Timóteo e uma vez também em Tito. Quer dizer, o tema da consciência é bastante importante. A consciência, irmãos, é a porta do nosso espírito, é a parte inicial. E sempre o aprendizado de ouvir o nosso espírito, de entender a voz dele, começa pela consciência. A consciência é a primeira parte. E é muito curioso que, se nós formos ver lá em Romanos 2,15, ali nos fala algo muito interessante sobre a consciência. Romanos 2,15, vamos ler o 14 e 15, Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes, os gentios, mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui nos é dito algo muito interessante. Aqui mostra que a consciência, ela ainda mantém alguma atividade, mesmo na pessoa caída. Porque Paulo aqui diz, testemunhando-lhes aos gentios a consciência. Então aqui nós vemos, irmãos, que a queda, ela arruinou o ser humano. A queda fez com que o espírito humano ficasse como que morto. E a alma assumiu o domínio, né? E por causa disso, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito renasce. E é preciso todo um aprendizado, né, com essa vida nova. Mas, mesmo na pessoa caída, a consciência, ela retém algum tipo de atividade. É como se fosse assim uma pessoa que está num hospital em estado de coma, né? Ela está absolutamente inerte, quase como que morta. Mas ainda, pelos aparelhos, a gente sabe que tem alguma vida ali, né? Muitas pessoas, inclusive, pregam o evangelho para pessoas em coma, né? E se deve fazer isso mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas conseguem entender e ouvir o que está sendo dito, né? O Espírito Santo, a tarefa do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito convence. Como é que o Espírito convence uma pessoa? Ele tem que tocar em algum lugar. E esse lugar que ele toca é a consciência. E ali na consciência que algo pode acontecer. E aquela pessoa vai entregar a sua vida para o Senhor. Então a consciência, irmãos, ela é a porta de entrada. O novo nascimento, ele vai vir pela ativação dessa consciência, né? E evidentemente que quando a pessoa nasce de novo, então o Espírito Santo vem habitar, e aí a consciência vai ter uma atividade muito maior. Quando a consciência se manifesta naquele estado fraco e residual da pessoa que não se converteu, ela em geral se manifesta para acusar a pessoa. E todos nós sabemos, porque mesmo quando nós éramos incrédulos, a gente fazia algumas coisas e depois ficava com remorso, né?
Só as pessoas muito calejadas no mal é que perdem essa noção. Mas, em geral, nós sabemos, né? Porque vem a acusação, vem a recriminação lá de dentro. Às vezes a gente tem que resolver isso se justificando. Por isso que diz aqui acusando-se ou defendendo-se, né? Então, quando nós nascemos de novo, essa função fica muito mais ativa. E nós devemos prestar atenção, atender a voz dessa consciência no nosso espírito. Isso, às vezes, para muitos pode parecer estranho, porque, irmãos, nós estamos acostumados a viver somente no plano da alma, somente no plano da razão, da emoção e da vontade própria. Nós estamos muito acostumados. Então, aqui existe a necessidade de haver um processo de reeducação espiritual. Exercitar a consciência. Uma criança pequena, todo pai sabe disso, né? Pai e mãe sabem disso, me refiro aos pais, né? A primeira coisa prática que se ensina para uma criança é a palavra não. Principalmente depois que eles começam a andar, né? Engatinhar, andar. Até lá é tranquilo, mas depois que eles começam a andar por aí, eles olham a tomada ali, né? Eles querem botar o dedo, eles querem coisas assim, querem pegar coisa de vidro, querem abrir porta que não devem. E a gente tem que dizer não, não e não. E eles aprendem o significado dessa palavra. Com a nossa consciência é a mesma coisa. A primeira coisa que nós vamos aprender a ouvir do Senhor é não. Não tem outro jeito, irmãos. Porque nós precisamos ser reeducados e nós não estamos acostumados a fazer as coisas sob a direção do Espírito. Então, a primeira marca da educação espiritual do crente é que ele aprende a ouvir o não do Senhor. Isso é uma coisa que nós precisamos crescer no Senhor, né? Normalmente nós esperamos que alguém nos diga não, ou que alguma circunstância aconteça para nos impedir, mas o Senhor, Ele quer antecipadamente nos dizer quando nós não devemos fazer alguma coisa, quando nós não devemos abrir a nossa boca num determinado assunto. Na vida dos casais é muito comum, né? O marido sabe muito bem o que ele diz, o que ele pode dizer para a sua esposa para deixar ela furiosa, né? E a esposa também sabe. Quando toca naquele ponto ali, né? Vocês lembram que uma vez o Paulo estava lá, né, numa reunião, sendo acusado lá em Jerusalém, e justamente na sua prisão, né, no ano 57, e o Paulo viu que a coisa não ia bem para o lado dele, ele disse: irmãos, eu estou sendo perseguido por causa da minha esperança na ressurreição, né? Porque ele sabia que os fariseus eram defensores da ressurreição e os saduceus eram adversários. O que aconteceu? Uma confusão. Eu sou da ressurreição, porque e eles começaram a brigar. E o Paulo conseguiu, aquela sessão não teve lugar nenhum. Nós sabemos, né? Nós sabemos direitinho como botar o dedo na ferida dos outros, né? A gente sabe isso. Mas a nossa consciência, ela quer nos dizer assim, não. E o aprendizado espiritual começa com coisas simples assim. Às vezes há uma necessidade, eu quero suprir. Eu vou... Mas vai ter uma vozinha lá dentro, mansa e suave, que vai dizer, espera. E a reeducação espiritual, ela começa aí. Às vezes é o contrário. Às vezes há uma necessidade, há uma situação, e nós não queremos nos meter. Deixa que outro faça, né? E aí vem aquela voz lá dentro. Vai. A consciência trabalha dessa forma, né? Então, a primeira coisa a aprender é justamente ouvir o não que Deus
nos traz. Uma criança que aprende a ouvir o não, né? E nós, como filhos, temos que experimentar essas restrições do Espírito Santo. Vamos abrir em Atos capítulo 16. Atos 16. Versículos 6 e 7. Aqui nós temos parte da segunda viagem apostólica de Paulo. E eles haviam, eu não sei se tem aquela imagem, será que daria para colocar aquela imagem? Demora muito para colocar? Esqueci de pedir antes. Mas aqui nós temos um pedaço da segunda viagem de Paulo. E o versículo 6 do capítulo 16 nos diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Não sei se... Isso. Os irmãos conseguem enxergar? Isso aqui é um mapa da atual Turquia. E na época, isso aqui é uma região chamada de Ásia Menor, né? E essa região, na época, era toda ocupada por gregos, principalmente aqui na região costeira, e povos mais antigos aqui para dentro. Quando Paulo saiu na segunda viagem, né, que está aqui em vermelho, então ele passou por Derbe, por Listra e por Icônio, que eram aquelas cidades que já haviam sido evangelizadas na primeira viagem, né? Antes Paulo tinha ido pelo mar, agora ele vai por terra. Passa por aqui é a região frígio-gálata, né? Aí aqui eles, depois de passarem por Antioquia, na Pisídia, eles primeiro pensaram em ir para cá, no leste, né? Éfeso. Então aqui no versículo 6 diz que eles queriam pregar a palavra na Ásia, tá? Ásia aqui é essa província aqui cuja capital é Éfeso, cidade grande. Então eles queriam sair daqui e ir para cá. O que aconteceu com eles? Com esse desejo deles? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Aí, bom, não dá para ir para lá, para a Ásia, né? Paulo certamente tinha no coração o quê? Éfeso era a maior cidade de toda essa região, cidade grande. E Paulo, estrategista, ele sabe que se ele conquistar para o Senhor essa cidade, a partir dali o Evangelho se espalha pelas redondezas, né? A influência do Evangelho vai se espalhar. Então ele pensou isso, né? Só que eles foram impedidos, né? Paulo, Timóteo e Silas, né? Foram impedidos de ir adiante. Então eles pensaram numa segunda opção, né? Aqui Mísia, né? Eles, defrontando Mísia, pensavam em ir para Bitínia, essa região aqui. Bom, já que não podemos ir para cá, vamos então subir, né? Chegaram aí em direção a Mísia, provavelmente, mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus não o permitiu. Então, o que eles fizeram? Já que o Espírito de Jesus não permitiu ir para cá, eles contornaram essa província e foram em direção a Troade.
É uma outra cidade. Aqui em Troade, Paulo, à noite, teve uma visão de um varão macedônio, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí então, Lucas registra, que a partir daquele, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Então, quem impediu os apóstolos de irem para essas duas? Eles tiveram dois planos. Os dois planos não foram permitidos pelo Senhor. Quem impediu eles de irem? Foi um terremoto? Foi doença? Foi alguém que disse para eles: não, vocês não devem ir para lá, por isso, por aquilo? Não. Foi aquela voz lá dentro. E é muito interessante que na primeira vez é impedidos pelo Espírito Santo, e na segunda diz o Espírito de Jesus. Isso é muito bonito, né, irmãos? E esse Espírito Santo que em nós habita não é outra coisa senão a vida do próprio Senhor em nós. É o Senhor Jesus. E aqui nós vemos esses apóstolos sendo impedidos duas vezes de fazer aquilo que eles achavam que deveria ser feito, mas não era a vontade do Senhor. E nós vamos ver que no futuro Paulo vai ir a Éfeso. Na volta dessa viagem, ele vai fazer toda a volta lá pela Grécia, vai a Corinto, e aí na volta ele vai a Éfeso. O propósito de Deus não era naquele momento, era um pouco mais adiante. Bitínia, ele não foi para Bitínia. Vocês vão ler lá em 1 Pedro, quem foi para Bitínia, quem foi evangelizar aquela região, foi Pedro. Ele que foi chamado para ir lá. Então aqui nós vemos os impedimentos do Espírito Santo, irmãos. E vemos que esses homens eram homens sujeitos à restrição do Senhor. E a pergunta para nós é essa: quanta experiência nós temos com as restrições do Senhor? Na nossa educação espiritual, nós temos nos disposto a ouvir o não do Senhor? Se nós ouvirmos o não, nós vamos ouvir o sim. Porque no final desse trecho a gente vê que Paulo teve aquela visão. Não significa que essa é a única maneira, irmãos? Não ter uma visão assim, Nem sempre é assim. Na verdade, na maioria das vezes não é assim. Aqui nós sabemos que isso aqui era a missão de fundar, de estabelecer a igreja de Deus. Então, aqui o Senhor realmente se manifestou a Paulo, Assim como Pedro recebeu, vocês lembram que Pedro também teve aquela visão, Pedro, ele não admitiria ir aos gentios, O gentil para o povo de Israel são impuros, são indignos. Será que Pedro iria à casa de Cornélio se ele não tivesse tido aquela visão? Vocês lembram, Ele foi lá no terraço da casa e ele teve aquela visão e veio o lençol. Um monte de bicho dentro, muitos deles impuros. E o Senhor dizendo: Pedro, mata e come. E o Pedro 3 vezes recusou: não, Senhor, jamais entrou na minha boca qualquer coisa impura. E o Senhor retirou. Em seguida, bateram os enviados de Cornélio. Pedro entendeu. Ali estava a direção de Deus. Então, quando nós ouvimos o não do Senhor, e aqui os apóstolos ouviram, Paulo, Silas e Timóteo, então nós vamos ouvir o sim do Senhor em seguida, porque Ele disse: eu quero que vocês vão a Macedônia. Não é Éfeso agora, não é Bitínia. Atravessem o estreito. Era para entrar aqui, eles foram de barco e chegaram a Filipos, onde nós sabemos que foi estabelecida
uma igreja pela graça de Deus. Então, irmãos, quanto à consciência, a pergunta é sempre essa: eu tenho experimentado as restrições do Espírito Santo? Eu tenho ouvido o não lá no meu sentimento interior? Isso é parte do exercício espiritual, do exercício da piedade, né? Isso se aplica a todo o nosso ser, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, o uso do nosso tempo, o uso dos nossos recursos, tudo. O Senhor quer falar conosco e na simplicidade Ele quer que nós ouçamos. Segundo aspecto do nosso espírito, assim como no nosso espírito existe uma consciência, também existe essa parte da intuição, que é similar à nossa mente. Se quiser pode tirar a imagem, agora não vou mais usar. A intuição é similar à nossa mente, mas também aqui tem que ter cuidado, para nós não confundirmos os nossos pensamentos e raciocínios com os de Deus, né? Porque muitas vezes a intuição, ela vai vir justamente ao contrário do nosso raciocínio. Vocês lembram que Paulo, quando ele estava indo para Jerusalém, nessa sua última jornada, ele várias vezes foi defrontado na viagem com irmãos que diziam: não vai a Jerusalém. Vocês lembram do Ágabo, aquele profeta, né, que colocou o cinto e disse, né, o Paulo vai ser preso, vai ser amarrado, né, dessa forma, né? E os irmãos ficaram apavorados, né? Não vai a Jerusalém, né? Mas o Paulo, ele anteriormente já havia dito, né, que ele havia sido constrangido no seu espírito a ir para Jerusalém sem saber o que me aguarda lá. Foi o que ele disse. Quer dizer, já havia uma direção. Isso é intuição. E essa é uma intuição que vai contra o raciocínio de muitos. O Senhor Jesus, ele sabia que ele tinha que ir a Jerusalém na sua última jornada, e ele sabia o que iria acontecer. O Senhor disse aos seus discípulos que ele iria ser hostilizado, perseguido, preso e crucificado pelos líderes judeus em Jerusalém. E os discípulos diziam: não, o Senhor não vai para lá. Se você ler ali em João 11, quando o Senhor vai visitar Lázaro, que havia morrido, o Tomé é o que diz, né? Senhor, eles estavam querendo te prender agora há pouco e nós vamos voltar para lá? Aí o Senhor explica, né, que quantas são as horas do dia, né? Enquanto estamos na luz, andemos na luz, para que nos tornemos filhos da luz. E foram. E aí o Tomé se consolou dizendo: então vamos também, vamos morrer com ele. A voz da intuição, muitas vezes, ela é contrária àquilo que parece ser a lógica dos homens, né? Então, algumas vezes a intuição nos surpreende, né? Nós já vimos o texto de Marcos 2,12, que o Senhor, naquela situação em que aquele enfermo paralítico foi baixado, né, do forro da casa, né, que foi aberto, e ali nós vemos o texto dizendo de Marcos 2,12, né, Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam. Quer dizer, Jesus não escutou nada deles. Para escutar as coisas dos outros nós temos os ouvidos, mas para perceber uma situação que não está perceptível aos sentidos humanos, é preciso o nosso espírito. E ele percebeu por seu espírito. Então, a intuição é uma fonte de discernimento espiritual. Se nós exercitarmos o nosso espírito, nós vamos receber instrução, né, que não é originada na nossa mente, mas é originada no nosso espírito pelo Espírito de Deus.
Essa percepção intuitiva, você sabe, né, irmãos, que muita gente fala de intuição, né? Muita gente diz, as mulheres têm intuição. Uns falam do sexto sentido, né? Que os 5 sentidos do corpo e o sexto seria essa intuição, assim. Todo mundo sabe que existe esse negócio de ser perceptivo para coisas que a gente não toca, não vê, não ouve, né? Todo mundo sabe disso. Essa é uma função do nosso espírito. Essa intuição nos permite discernir situações. Às vezes a gente olha uma situação e faz um julgamento. Daqui a pouco vem um sentimento lá dentro que é diferente daquela percepção e que nos faz duvidar daquilo que nós julgamos a princípio. Isso pode ser a intuição, né? Então, é preciso que nós estejamos atentos a essa função. Vocês lembram que em 1 Reis 19:9, aquela história do Elias que foi ao Monte Horebe, né? Logo depois que ele tinha vencido os profetas de Baal, né? E naquela situação, né, que veio o fogo do céu, né, e consumiu o sacrifício que Elias tinha oferecido. Ele molhou tudo lá, encharcou, e mesmo assim o fogo de Deus veio e consumiu tudo. E em seguida eles perseguiram, mataram os profetas de Baal. E em seguida Jezabel ordenou a perseguição. E ele fugiu lá para o Sinai. Foi ao Monte Horebe. E vocês lembram que ele estava desesperado por entender do Senhor, né? Ele achava que ia resultar um grande avivamento aquilo que ele tinha feito. Mas resultou numa grande perseguição e ele estava muito desolado. E ele foi até o Monte Sinai. Vocês lembram daquela jornada? Primeiro ele subiu ao monte de Deus, né? E veio um vento. E era um vento tão forte que partia as rochas. Imaginem um vento que rebenta as rochas. Mas Deus não estava nesse vento. Depois disso, veio um terremoto. A terra tremeu. Mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Sei lá, erupção vulcânica, algo aconteceu, um fogo. E Deus não estava no meio do fogo. Eu fico imaginando o Elias lá, né? Vendo tudo aquilo acontecer. E se perguntando, mas o que é isso? Aí, em seguida de tudo isso, veio um vento suave e tranquilo. E aí veio a voz de Deus. Qual é a lição disso, irmãos? A lição disso é que a quietude é necessária. Estar aquietado é necessário para poder ouvir a voz de Deus. A intuição, ela não é uma faculdade mística que eu fecho os olhos e eu vejo algo, eu sou arrebatado num êxtase. Irmãos, isso acontece, isso pode acontecer. Nós podemos ver coisas, nós podemos ser tocados no nosso espírito de uma forma, mas isso não é o normal. Deus às vezes faz isso, e nós não devemos negar a realidade disso. Mas isso não é a maneira normal. A maneira normal é que Deus fale conosco. Para isso precisa quietude. Não é no meio do terremoto, no meio do fogo, ou no meio do vento impetuoso, não é no meio da agitação, nós precisamos nos aquietar. Se nós não temos uma vida com momentos de quietude diante de Deus, nós não vamos conseguir ouvir a intuição. Pelo contrário, nós podemos começar a ouvir coisas que talvez não sejam a voz de Deus. Então, estar aquietado diante do Senhor é a maneira
de poder nos dispor a ouvi-lo. Estar aquietado diante de sua palavra. Estar aquietado em oração, sem se preocupar em ter tantas coisas a dizer. É a melhor maneira de ouvirmos a sua voz. Para isso, irmãos, para ouvirmos a voz da intuição, é preciso crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Essa é a única maneira segura de ouvirmos a voz da intuição. A palavra de Deus, Colossenses 3,16 nos diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar, morar, residir, fazer residência. A palavra aqui é logos. Os irmãos conhecem bem, né? Aquela questão de que no grego do Novo Testamento, o termo palavra, ele tem duas formas diferentes na língua grega, né? Os irmãos certamente já ouviram bastante falar sobre isso, ou isso é uma coisa que muitos nunca, todos conhecem? Logos, rema, né? Logos é a palavra escrita, é a revelação dada, é a palavra de Deus como um todo, de Gênesis a Apocalipse, é o conteúdo da palavra de Deus, é uma coisa objetiva, né? Esse conteúdo está aqui. Quando Colossenses diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Paulo está dizendo ali que essa palavra como um todo deve habitar em nós, né? Devemos conhecer, ler, meditar, memorizar essa palavra. Ela deve encher o nosso coração, encher a nossa mente. Mas a outra palavra, rema, é aquela que o Senhor usa para enfrentar Satanás na tentação. Na primeira tentação, quando ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui é o Espírito Santo tomando essa palavra, esse logos, né? E tornando ele vivo para nós. Isso é algo que o Espírito Santo faz e é isso que nos alimenta. Isso que nos dá alimento. Então a palavra de Deus, ela é tanto logos como rema. Precisa os dois. Sem o logos, nós não vamos ter o rema. Nós não vamos ter a palavra viva se não tivermos a palavra escrita habitando ricamente em nós. Por outro lado, se só tivermos a palavra escrita e não prosseguirmos em direção a recebermos a palavra viva, nós também vamos ficar na infância espiritual, né? Então, a intuição nada mais é do que ter o logos transformado em rema. Ter a palavra guardada no coração e ativada pelo Espírito Santo nas nossas mentes em todo momento. Nós vamos falar isso na segunda sessão, sobre a questão de cultura. Porque essa palavra ela deve criar em nós uma cultura diferente da cultura desse mundo. A palavra é a espada do Espírito, nós já falamos disso, né? Isso está em Efésios 6,17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali é rema também, né? O Senhor vai operar com essa espada em nós. Então, a intuição tem essa base importante, tá? Então, a intuição é essa inteligência que ela vem do Espírito, instrução que vem do Espírito. A consciência é o órgão sensitivo, né? A consciência é o sentimento do Espírito, né? Que muitas vezes nos restringe, muitas vezes nos impede e muitas vezes nos libera, nos dá paz. Por fim, a comunhão. Precisamos exercitar essa função também. É a vontade do Espírito. Qual é a vontade do Espírito? Tem uma maneira muito fácil de identificar isso, irmãos.
A comunhão, a função da comunhão do Espírito está ligada à adoração. Ali em Lucas, no capítulo 1, nós temos aquela oração de Maria, e ali nos diz algo muito, muito interessante com relação a isso. Lucas capítulo 1, versículo 47. (46, 47). Vocês sabem que aqui tem um subtítulo aqui na Bíblia que não é do texto original, evidentemente, né, que diz o Cântico de Maria. O que importa aqui é dizer que Maria declarou isso para o Senhor. Em seguida, que ela recebeu a anunciação que ela seria mãe do Messias. E ela vai visitar Isabel. Então, quando Isabel diz que assim que ela entrou em casa, né, a criança se moveu no ventre de Isabel, né, e Maria expressa a sua alegria com essa declaração diante do Senhor, né? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Veja bem aqui, irmãos, a minha alma engrandece está no presente, mas o meu espírito se alegrou está no passado. Vocês percebem o que precede? A primeira coisa que aconteceu é que o espírito de Maria se alegrou. E então ela, na sua alma, engrandeceu ao Senhor. Na sua alma ela adorou ao Senhor. Então o nosso espírito, ele sempre nos move em direção à adoração, em direção a reconhecermos Deus em todas as situações. Esse é o mover. O Espírito Santo, ele quer, Romanos fala do pendor do Espírito, né? A inclinação, né? A mente do Espírito, ela é sempre um movimento em direção à adoração. Não é à toa que lá em João 4, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 23 e 24, o Senhor fala com a mulher samaritana, e ele diz assim, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O espírito aqui, João está falando que a função do Espírito é conduzir a adoração. Aqui ainda diz algo muito importante, porque o Pai procura adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Meus irmãos, o Senhor não está procurando apenas crentes, nem apenas discípulos, Ele também procura adoradores. Já sentimos esse impulso para adorar ao Senhor? Certamente já. Esse impulso deve crescer em nós. O desejo de Deus é nos levar à adoração. O Espírito Santo em nós, ele nos puxa para a adoração. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos em situações que nós estamos confusos, angustiados, em dúvida, perplexos, entristecidos, ou empolgados demais com alguma coisa. Nesse momento, o que o Espírito faz? Ele nos puxa para adorar, independente da situação. Então nós adoramos ao Senhor. E quando nós adoramos, tudo fica claro. Tudo fica, toda a confusão se esvai. Nós somos chamados para ser adoradores, em espírito e em verdade. Quando a nossa vida começa a ser vivida no contexto da adoração, ela começa a ganhar contornos diferentes. As coisas começam a ficar mais claras para nós.
Irmãos, nós somos chamados para ser adoradores. Nós não somos adoradores somente quando a gente vem numa reunião e ouve a música e aquilo levanta a nossa alma. Irmãos, é muito bom adorar na reunião. É um exercício espiritual muito importante, mas nós devemos adorar ao Senhor sempre. A nossa oração diária. O Senhor ensinou lá a oração padrão, né? Quando ele, em Mateus 6, né? Ele nos coloca ali aqueles pontos de oração, né? A oração chamada do Pai Nosso não é uma oração para nós fazermos uma recitação mecânica, como se faz no mundo, né? Mas ali o Senhor coloca os principais pontos da oração. A oração começa com Deus, depois ela vem para nós, para as nossas necessidades. E o primeiro ponto de oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro item da oração é a adoração. Santificado seja, Senhor, o teu nome. Assim começa. E a função da comunhão do nosso espírito nos chama para a adoração. Irmãos, eu creio que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos defrontar com uma experiência que tende a acontecer cada vez mais frequente na nossa vida, que é ter momentos em que nós sentimos que é hora de parar com tudo, arranjar um cantinho e orar ao Senhor. Às vezes nós estamos em casa, às vezes estamos no trabalho, às vezes estamos na rua, no trânsito, muitas situações. Mas às vezes o Senhor nos chama para a presença dEle. E aí nós não devemos resistir a esse chamado. Eu lembro de uma vez que eu fui a uma conferência em Buenos Aires, e um irmão lá da Argentina, faz muito tempo isso, esse irmão eu acho que já faleceu até, o irmão Alberto Darling. Esse irmão era um dos irmãos que foi muito usado por Deus num avivamento lá em Buenos Aires, que começou nos anos 70. E até hoje tem muitas coisas lá que se mantêm desse avivamento. Esse irmão, ele não era nenhum pastor, nenhum pregador, mas ele era um homem de Deus. Ele era um executivo importante da Coca-Cola na Argentina. E ele tinha um escritório no centro de Buenos Aires, e nesse escritório ele tinha um banheiro privativo. E ele contou numa das suas mensagens lá, que muitas vezes o Senhor chamava ele para orar, e que aquele banheiro, na verdade, era a capela dele. Ele saía das suas ocupações, entrava lá, fechava a porta e buscava o Senhor. Nós podemos estar em comunhão com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. E o Espírito Santo quer nos chamar para essa adoração, para essa vida de contemplação do Senhor. Essa é a função da comunhão. Tiago, nós já lemos hoje, Tiago, né? O Edinaldo já nos levou lá para capítulo 5. No capítulo 4 de Tiago, Tiago 4, 5, Tiago nos diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Todo mundo sabe que o ciúme é um sentimento que tende a ser visto como negativo, né? Quando a gente diz que uma pessoa é ciumenta, isso é algo ruim, né? A pessoa é ciumenta, a pessoa está sempre desconfiada, né? Sempre. Mas aqui o que está dizendo, irmãos? A palavra aqui é ciúme mesmo. Inveja. O Espírito anseia por nós.
O Espírito, ele tem um desejo por nós. E ele fica entristecido porque nós estamos tantas vezes alheios a ele. Nós estamos envolvemos o nosso ser com tantas coisas. E o Espírito Santo fica ali, entristecido por causa da nossa distância. Não é um entristecimento como o ciúme humano, que fica chateado, magoado. Não, mas é um entristecimento porque ele deseja que nós estejamos com ele. Ele nos puxa para essa comunhão, né? Então, é um santo ciúme, é um desejo de nos possuir totalmente. É um desejo que nós sejamos purificados, que o nosso coração não esteja dividido. Essa é a função da comunhão do nosso espírito. O Espírito sempre nos atrai para a presença de Deus. Será que temos nos deixado atrair por Ele? Ou será que nós temos resistido a Ele? Lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala: não endureçais os vossos corações. Estevão, naquele discurso que fez, ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Que o Senhor não nos encontre assim, mas que nós nos deixemos atrair para adorá-lo. Meus irmãos, Hebreus 4:12 é um texto muito conhecido, eu creio, de todos. Nos fala de algo que é necessário acontecer para que nós possamos exercitar o nosso espírito. Ali diz assim: porque a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós temos uma dificuldade em exercitar o nosso espírito por causa do nosso costume de viver segundo a alma, viver segundo a nossa mente, segundo os nossos sentimentos, segundo a nossa vontade. Nós, seres humanos, estamos acostumados com isso. Então, quando se trata de exercitar o Espírito, exercitar essa vida piedosa do Senhor que está em nós, nós temos dificuldade. Existe uma grande confusão. Irmãos, quem de nós já não enfrentou aquela situação? Como é que eu vou saber a vontade de Deus nesse negócio? Nós estamos diante de uma decisão importante, temos que agir numa circunstância importante, estamos tentando entender uma circunstância importante e temos dificuldade. Será que é isso? Será que é aquilo? Aí nós ouvimos uma pessoa que diz uma coisa, ouvimos outra, aí vem um versículo, vem outro, e nós temos dificuldade de saber, compreender. Por quê? Porque alma e espírito estão misturados. A nossa vida natural, ela sufocou o Espírito de Deus. Quando nós nascemos de novo, o Espírito foi vivificado. Mas ainda assim, o Espírito precisa encontrar saída, caminho, através da nossa alma. Se não houver isso, nós vamos continuar muito confusos a respeito desse assunto, né? E por causa disso, a palavra de Deus precisa cortar. Ela precisa fazer um corte até o ponto de dividir alma e espírito. Vocês entendem, irmãos? Dividir alma e espírito. Separar o que é da minha mente, da minha emoção, da minha vontade, daquilo que é a mente, a emoção e a vontade de Deus. Quem pode fazer isso? A palavra de Deus. A palavra aqui em Hebreus 4:12 é logos. É essa palavra que tem que habitar em nós. Mas é muito interessante porque é logos, mas é o logos vivo e eficaz.
Então é o Logos acumulado que tem que ser vivificado pelo Espírito para cortar, separar. E se nós nos deixarmos cortar pela palavra de Deus, a neblina vai começar a se dissipar. Nós vamos começar a ver com clareza o que é nosso e o que é do Senhor. Então essa separação é fundamental para nós entendermos o que é de um domínio, o que é do outro domínio. Quando nós nascemos de novo, irmãos, a vida nova que foi colocada em nós, ela não manda embora a vida velha. Tem muitas pessoas, existe até uma doutrina herética, que diz o seguinte: quem nasceu de novo, a velha natureza já morreu, já foi embora. É verdade que a velha natureza morreu em Cristo, mas essa morte da velha natureza, ela tem que ser dia a dia afirmada, confirmada, aplicada nas nossas vidas. Deus já fez isso. Agora eu preciso dizer ao Senhor: sim, eu concordo. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. Cristo não foi para a cruz somente para pagar os meus pecados. Ele me levou até aquela cruz também. Eu morri juntamente com Ele. Isso é real, irmãos. Mas para que isso se torne verdade, nós temos que dia a dia declarar, aplicar essa verdade em nossas vidas. Então, a mesma coisa com relação a essa separação. Essa separação precisa ser aplicada, experimentada, dia a dia, nas nossas vidas. Isso é um exercício espiritual, né? Isso é o que se chama de caminho da cruz. A gente pode falar do caminho da cruz por diferentes aspectos. Esse aqui é um dos aspectos. A palavra de Deus vai vir operar essa separação e vai deixar claro o que é de Deus e o que é nosso. Mas é preciso que nós nos exponhamos a essa palavra. Se não houver disposição da nossa parte, irmãos, o Senhor não vai nos obrigar a coisa alguma. O Senhor não traz a sua palavra sobre nós de uma forma impositiva. O caminho da cruz é um caminho voluntário. Não pense que a cruz são aquelas circunstâncias que aparecem involuntariamente na nossa vida. A cruz, ela precisa de uma atitude nossa. As circunstâncias podem nos ajudar, mas a cruz é quando nós voluntariamente dizemos: sim, Senhor, eu quero o teu caminho. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles que querem, isso é o condicional, irmãos. A cruz não é uma coisa lançada. Às vezes nós pensamos que a cruz, ela veio sobre mim, o Senhor jogou a sua cruz sobre mim. Não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se nós quisermos, isso será feito. Deus já fez em Cristo. Não é nós que fazemos, não somos nós que nos crucificamos, mas nós precisamos dizer ao Senhor: sim, sim, Senhor, eu quero esse caminho, eu quero me sujeitar. Aí nós vamos ver a mão dele, usando a sua palavra viva para cortar. Irmãos, essas atitudes em relação ao nosso espírito é que vão nos levar a caminhar o caminho da vida piedosa.
É assim que nós somos exercitados. Essas funções, elas podem parecer uma coisa muito técnica para nós, né? Não é preciso que nós tenhamos assim um profundo conhecimento do que são essas 3 funções. Basta nós entendermos. O nosso espírito é um órgão interior, que é aonde essa vida que nós recebemos opera. A vida do Senhor em nós, ela não opera diretamente na nossa alma, diretamente nos nossos sentimentos e na nossa vontade. Isso não quer dizer passividade. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que se tornam passivas, místicos. Não vou mais fazer nada. Só ouvir o Espírito. Isso é muito perigoso, irmãos. A nossa mente, ela precisa continuar ativa, porque é na mente que nós entendemos a voz do Espírito. A emoção tem que continuar ativa, porque se nós não estivermos emocionados pelas coisas de Deus, nós não vamos ir adiante. A vontade tem que estar ativa, porque no momento que sabemos a vontade de Deus, a nossa vontade tem que cooperar com a vontade de Deus. Então, é uma questão de liderança, né? Ouvir lá dentro o nosso espírito, sentir a voz da consciência, se permitir ser reprovado quando devemos ser reprovados, receber sabedoria que não necessariamente vem da nossa mente, ser atraído para a presença de Deus na comunhão, em adoração. Essas são as funções do nosso espírito. Então aqui eu gostaria então de fazer um pequeno intervalo, irmãos, para nós podermos ingressar na parte final. Vamos ter uma pequena palavra de oração antes disso. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos instruir no Teu caminho. Senhor, nós não queremos que esse assunto seja meramente uma coisa técnica para nós, seja algo que nós colocamos lá nas gavetas da nossa mente, as 3 partes do Espírito, como elas operam. Senhor, nós queremos Te pedir que o Teu Espírito tome isso e nos ensine a andar no Espírito, a viver no Espírito. Que Tu nos ensine, Senhor. Fala ao nosso coração e continua a falar depois. E nos entregamos às Tuas mãos no nome do Senhor Jesus. Amém.